Oi, pessoal. Bom dia. Bom, gente, vamos fazer uma fofoquinha hoje sobre o Felipe Andreoli, que era o apresentador esportivo da Globo. Saiu agora há pouquíssimo tempo e foi para a Record. Vai apresentar um dos realities da Record junto com a esposa, a Rafa Brits. É o seguinte, o pai dele, que é um apresentador de TV, o Luiz Andreoli, ele deu uma entrevista no podcast dizendo o seguinte, que ele ama os filhos, ele nunca teve muito tempo para os filhos, porque como ele era apresentador, ele trabalhava de segunda a segunda, ele era separado da esposa, então ele via os filhos a cada 15 dias, e o passeio dele com os filhos era na própria TV. Ele trabalhava na Band, e ele levava os filhos juntos. E os filhos até hoje cobram muito do pai, que o pai nunca os levou para Disney. Gente, quantos pais não levaram os filhos para Disney, né? Hoje é um privilégio de muitos, mas não de todos. E o pai disse o seguinte, ele nunca levava por falta de tempo. E ele diz que se culpa por isso, mas ao mesmo tempo ele tinha que sustentar a família, né? Então não tinha, ele não podia se dar uma folga, porque esse dinheiro ia faltar no sustento dos 3 filhos, né? Ele tem o Felipe Andreoli, mas ele tem mais 2 filhos. E ele disse o seguinte, ele sempre gostou de reunir a família, agora que os filhos são casados, os filhos também têm as famílias, todos os filhos têm filhos, né? E ele tem os netos, ama os netos de paixão, mas que ele sente muito por não poder ver os netos. Por quê? Os filhos casam com mulheres que às vezes não estão acostumadas com reuniões familiares ou não gostam. Eles são casados com mulheres que às vezes não aceitam que o avô não vejam os netos. Então ele se sente assim atado, tá? Ele sente muita saudade dos filhos e ele tem visto os filhos uma vez por ano, que é na data do aniversário dele. Aí ele convida todos para um jantar e aí é quando ele vê os filhos. E os netos, ele morre de saudade dos netos e quase não os vê, porque os filhos não os levam para vê-los e também porque não dão abertura para ele ir até a casa deles para ver os netos. E ele faz questão de dizer que quando casa, aí quem acaba mandando na casa é a nora, e aí ele não consegue ter uma abertura com as noras. É complicado, né, gente? É muito complicado. Porque meu marido que sempre diz, e é verdade, né? Quando um filho casa, ele casa não só com a mulher que ele escolheu, mas ele casa com a família da mulher também. E aí acaba distanciando dos pais. Graças a Deus, no meu caso, isso não aconteceu e não acontece. Mas normalmente é isso, né? Mas se você tem uma nora, por exemplo, que não gosta muito de você, ela não frequenta sua casa, só seu filho, seu neto. E dói pra gente, né? É lógico que dói. Olha, eu entendo perfeitamente o que o Luiz Andreoli falou nessa entrevista. Entendo perfeitamente. E é lógico, né? A gente ama os filhos para nós são perfeitos, são maravilhosos, mas aí entrou uma estranha para a família, que é a nora, né? E às vezes a nora não está habituada com a reunião familiar e não aceita. Ela não gosta de estar junto, não aceita. E a gente tem gente que se adaptar a esse novo jeito, né?
que o seu filho tenta arrumar de um jeito para não magoar os pais. É difícil, gente, é difícil. Quem não tem problemas com nora ou com genros, né? Eu só tenho noras, mas também já passei e às vezes passo por alguns problemas. Com meus filhos nunca, mas com nora sim. Então é isso que acontece. E a gente tenta, né, de todos os jeitos, de todos os meios, abraçar a família toda, a nova família, mas é complicado, é muito complicado, gente. Difícil. Graças a Deus eu posso ver meus netos a hora que eu quero, meus netos vivem aqui em casa, eu vivo na casa deles, mas não é toda nora nem todo genro que facilita. Mas é muito difícil mesmo. Então tem que ter muita paciência nessa hora, né? Porque o seu filho, você que educou, você conviveu, né, uma boa parte da sua vida com seu filho, você sabe o comportamento do seu filho, né? A gente acredita na educação que a gente deu, aposta na educação, mas quando entra uma pessoa estranha para a família, isso pode mudar tudo assim do nada. E aí fica muito mais difícil lidar, né? Ainda quando você tem filho que fala, nossa, não quer ver minha mãe e meu pai, problema seu, mas eu vou ver, porque eu sou filho. Ótimo, maravilhoso. Mas e quando é um filho que fala, ah, não, eu vou fazer só o que a minha mulher quer. Ela não quer que eu fique com a minha família, eu não vou ficar. Ela não quer que eu leve meu filho para os meus pais verem, meus netos, eu não vou levar. Aí dói muito, né? Aí dói demais. Eu, por exemplo, eu não consigo ficar sem ver meus netos. E meus filhos também, que eu amo, amo demais. Então, olha, eu entendo perfeitamente o Luiz Andreoli, o que ele está dizendo, o que ele está explicando, essa falta de contato, né? E depois que os filhos casaram, passou a ter. Te entendo, viu, Luiz? Haja paciência, né? Haja. O pior é quando o filho fica totalmente do lado da esposa, achando que ela que tá certa, não é? Fazer o quê?